Um time comandado pelo Fernando Diniz dos últimos 2 anos, com 29,4% de aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos nas 38 rodadas do Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições. A classe, enfim. É assustador, não é assustador? Assusta um pouco, né? Tem algo acontecendo. E aí, Vitor, já comento contigo, cara, que o mais louco é que a gente, nesse contexto, tudo indica que, pô, meu irmão, os números que o Diniz tem no Vasco e com essa sequência, qualquer outro treinador teria sido demitido. E aí, todo mundo me ouvindo aqui, ou você me ouvindo, pô, esse cara aí tá querendo o Diniz fora. O mais louco é que a gente não sabe para onde correr. Porque tem dois elementos que fazem a gente ficar perdidinho, né? O primeiro é que, pô, para onde a gente vai correr, né? Aquela coisa de, cara, vai melhorar o time? Você correr para o mercado maravilhoso de treinadores a esse momento e mudar de rota agora? Não tenho essa segurança toda. Mas o principal talvez seja o segundo. O Pedrinho não vai mudar. A impressão que a gente tem é que esse não é um debate. Pode ser na torcida. Então é um momento muito desesperador mesmo, de um time que não consegue fazer os pontos em casa, menos ainda, e você não sabe para onde está indo. Parece aquele barrilzinho do pica-pau indo para... Tem o fator Copa do Brasil aí, que, pô, piscou, tá de novo também na semifinal. Então, acho que isso também contribui, né? Eu conheço o Pedrinho, assim, sou até suspeito de falar que eu, pô, durante o período que a gente trabalhou junto lá na Globo, me tornei um amigo dele e tal, e não me sinto nem confortável de ficar aqui. Mas quando é para a gente falar profissionalmente, né, apontar erros e tal, uma coisa que o Pedrinho certamente, né, percebeu é que a vida na prática é diferente da teoria, e ele até, enfim, falou sobre isso. Mas eu sempre soube, né, e isso ele transpareceu também depois, ele sempre amou o Diniz, amou. Desde aquela coletiva lá no Maracanã, Diniz, você é foda, mas assim, de conversa, resenha nossa, então ele sempre amou. E, cara, é isso, ele já teve o Carille antes, não funcionou. Aí teve a oportunidade, né, veio o Diniz. Eu acho que só vai apertar o botão de eject ali, só se tiver quase caindo. Uma pressão, né, que não consiga sustentar. Eu ia até comentar... Isso é importante também. Não, rapidinho, é que a gente acha que não influencia, mas a pressão popular influencia bastante na tomada de decisão. Então, porque, assim, é um cargo que tem muita gente te julgando e tem muita gente apitando ali dentro, fazendo ali. É difícil uma pessoa não deixar ser influenciada de alguma maneira. Então, a maré não virou totalmente. Essa classificação na Copa do Brasil, talvez se fosse eliminação, com essa sequência agora, talvez facilitasse para... Pô, aí vem Flamengo, aí toma uma goleada do Flamengo, né? Pode acontecer, aí fica mais fácil. Eu acho que agora, com o andar a sucessão ali dos resultados, eu não sei se fica muito tranquilo para o Pedrinho apertar esse botão. Desculpa aí, Danilo. Não, que isso. Eu ia comentar porque a gente em momentos de campeonato brasileiro, de desespero, a gente fica sempre pensando quando é o momento de demitir um treinador. Até é engraçado que é um debate lá da época do linha de passe, do Trajano e do Kifuri, quando faziam isso, que sempre rolava esse papo, e eles riam, assim, já era algo rotineiro ali na segunda-feira deles, debatendo futebol brasileiro. E a gente vai ter uma sequência de coincidência, mas é a sequência, como o Juninho falou, dos adversários lá em cima. E temos 2 confrontos, entre aspas, diretos, na briga lá de baixo. Fortaleza, Vitória em casa, Fortaleza no Ceará. E aí, justamente depois desse jogo do Fortaleza, faltarão 10 jogos para o Campeonato Brasileiro terminar. Caraca, só isso? Não, é porque tem um bocado. São 6 mais 10. Esse recorte de 6 jogos. Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Bahia. Aí esses 2 do confronto lá de baixo e mais 10 jogos para acabar. Inclusive, o seguinte é o Fluminense, dessa brincadeira aí,
depois do Fortaleza, é o Fluminense. E aí, eu me lembro que, nos desesperos recentes do Vasco e de outros clubes do futebol brasileiro, esse corte de 10 jogos é a última tentativa de fato novo aí nos clubes. Eu me lembro do Vanderlei Luxemburgo, em 2020, vindo para o Vasco, naquele reta final de 10 jogos, campeonato particular que ele tentou promover. Eu me lembro do próprio Jorginho, em 2022, na Série B. Ele vem para os 10 jogos finais para dar ajuda ao Vasco, sustentar o Vasco. É o momento do desespero, não tem jeito. No desespero. Eu não sei. Eu sei que, assim, você falou muito bem. Infelizmente, o Diniz, a coisa não está funcionando, os resultados não estão vindo. Ao mesmo tempo, o planejamento do Vasco para os reforços não cooperou. Demorou, né? Ele eram para ter a gente ter tido o mês de agosto com esses reforços e só estão estreando agora, como você destacou muito bem, Robert Renan, o próprio Carlos Cuesta, estão estreando justamente agora. A impressão que eu tenho é justamente esse corte desses próximos jogos, que vai ter um olhar, talvez, sei lá, estamos enfrentando os de cima da tabela, é difícil mesmo, e esses 2 jogos dos componentes de baixo. Se não ganhar do Vitória em casa, o Fortaleza no Castelão, eu não sei, acho que talvez seja esse momento. Ou, como o João diz, Canedo, a gente vai até o final, até o inferno, com o Fernando Diniz, fazendo aquela contagem de pontos ali na reta final para ficar com mais pontinhos que os 4 piores. E, assim, concordo com você, o Pedrinho não só admira, a impressão dentro das conversas que a gente tem com pessoas que têm acesso ali à comissão, no CT Moacir Barbosa, que o Vasco é muito dependente do Diniz em relação a escolhas, a forma de jogar. Por mais que pode ter alguma concordância, o Diniz tem a palavra final ali. A gente não vai ver uma porradaria ali interna, no bom sentido, claro, de, não, cara, esse Matheus França sem ritmo de jogo não tem como entrar no jogo desse jogo de Botafogo. É o Diniz que vai dar a palavra final. E eu acho que a gente está nessa situação. Assim, acho que talvez só a pressão externa faça com que o Diniz possa cair, ou tomara, eu torço sempre para dar uma guinada no trabalho dele. Esse papo, Canedo, até para dar uma expectativa, uma esperança. Contra o Flamengo, ele jogava melhor mesmo? É verdade esse papo? Esse bilhete é verdade? Tivemos, sim, bons resultados. Mas eu não acredito que seja necessariamente por estilo de jogo, não. Alguns jogos que o Fluminense ganhou, o Fluminense foi até meio que assim, bastante pressionado, Fábio fazendo boas defesas. É que o Flamengo agora é diferente, né, cara? O Flamengo finalmente acertou um treinador, cara. Então, o jogo do turno, que já foi um 0x0, foi o Léo Jardim catando pra caceta ali, né? Foi um 0x0 que, em aquela outros sequência tempos... de 3, Vasco e Flamengo, cara, os caras amassaram, e por sorte ganharam os 3. Tem um componente, você entra a Libertadores, e o Flamengo até então estava priorizando o Brasileirão. Agora que está nas quartas de final, eu acho que podem poupar alguns jogadores aí. Isso pode ser uma notícia boa para você. O Arrascaeta, por exemplo, apesar do Flamengo ter vários ótimos jogadores, se o Arrascaeta for poupado, o cara tá tirando gol do nada, tá fazendo gol pra caceta, do nada. Quase todo jogo é ele que decide, quando não é melhor o Pedro. Temporada dele, né? Tá absurdo, assim. Então, quanto mais desfalque, até porque o desfalque também é o que o Vasco mais tem, né? Toda hora alguém se machuca, alguém tá suspenso, ou o Diniz tá suspenso. Vamos um cartãozinho também, né? Ontem não levou, não, né? Fui ver aqui, ontem não levou, não. Não levou. Mas é essa situação. Juninho, você que estava lá do estádio, você acha que em algum momento pode rolar um fora Diniz? Que ontem até o Cocão, foi engraçado, né? A galera, ei, Diniz, tira o Cocão, todo um respeito ali ao Diniz e ao Cocão até, para tentar tirar o Cocão do jogo, e ele tira, né? Juninho, você acha que em algum momento o caldo entorna desse Diniz ou é abraçado até o final? Porque também, como o Gustavo disse, o mercado de treinador, a merda é essa, né? Lá não tem treinador, mas aí também tu não tem rendimento, né? É uma sinuca de bico, né?
Cara, então, eu concordo quando vocês dizem que vai ser só na última opção, né, quando não tiver mais saída mesmo. Eu acho que o Pedrinho não morre abraçado com o Fernando Diniz, mas vai para UTI junto ali, pelo menos. Vai até o corredorzinho ali da injeção, né? Vai até o último momento ali. Vai dar colherzinha na boca ele lá na última refeição. Então, assim, eu espero vai desligar os aparelhos. Eu espero que não aconteça, cara. Eu espero que em algum momento os resultados apareçam, né? Até agora não apareceram. E que a gente não precise passar por isso. Que o Diniz termine a temporada. Porra, que a gente deu uma sorte, um pouco de sorte também. A gente não tem time para ser campeão da Copa do Brasil, mas é Copa, pode acontecer. Como o Fluminense não tinha um time para ser campeão da Libertadores e foi. Quase. Enfim, Copa tem dessas coisas, né? Então, assim, torço para que não precise. Mas acho que se chegar no momento que, porra, a coisa está ali caminhando a passos sérios para um rebaixamento, a pressão vai ser muito grande, tanto da torcida como internamente também ali, de conselheiro, de política. E a gente, nesses 2 anos já de Pedrinho, de Vasco, a gente já percebeu que ele não lida muito bem com esse tipo de coisa, né? Quando ele está muito pressionado. Então, acho que uma hora ele vai acabar cedendo, não vai ter como. Mesmo talvez na convicção dele, ele, porra, a culpa não é do Diniz, tem que continuar, mas eu acho que com a pressão gigante ali do resultado não vindo e do rebaixamento se aproximando, do fantasma aparecendo na frente assim, vai ter que fazer alguma... Porque chega um momento que tu tem que fazer alguma coisa, cara. Tipo, cara, talvez o Pedrinho nem acredite que, porra, vou mudar o treinador aqui, não vai mudar nada, porque a culpa não é do Diniz, vai chegar um outro cara talvez pior do que ele, mas, pô, tem que tentar chacoalhar para ver se... a água bate. Exato. Alguma coisa aí tem que não fazer. Tem como. E é mais mas tomara que a mudar gente não todo chegue nesse treinador estágio, do cara. que todos os jogadores também, né? Tomara que a gente não chegue nesse estágio. Mas ao mesmo tempo que, porra... E é uma coisa que o Gustavo estava falando e eu vim pensando também que, cara, acho que se fosse talvez qualquer outro treinador no momento aqui, eu ia estar, cara, maluco. Vocês me conhecem na internet, ia estar xingando o cara todo dia, ia estar alucinado. Caralho, demite esse merda, pelo amor de Deus. Porra, não aguento mais. E eu ainda fico, porra, mano, meio que no fundo acreditando, cara. É uma coisa meio maluca. É uma doideira, isso, né? É uma doideira, meio Juninho. É uma doideira. Vitor, porque é aquela parada assim, você tem jogos como esse desastre contra o Ceará, você tem uma série de desastres acontecendo e muitos jogos não acontecendo o resultado. E ele deixando a gente maluco que vai para a coletiva e fala tem o bingo do Diniz, né? Aí, não, o resultado aí, resultado. Meu irmão, o torcedor quer saber de olhar para a tabela e ver os 3 pontinhos, Diniz. Pelo amor de Deus. Para vocês fazerem planejado com mais calma, pô, mais tranquilidade. Não é? Como mas foi aí, o jogo cara... com o Botafogo, né, cara? O Vasco não jogou do jeito do Diniz, mas, porra, sofreu, empatou ali do jeito que tinha que ser, sofreu, foi pro pênalti e ganhou. Ponto. É isso que a gente quer. Mas eu acho que parte dessa esperança, e aí queria te ouvir com relação a isso, Canedo, como é que foi, como é que você passou por isso acompanhando no Fluminense ou em outros trabalhos, é porque no meio disso, cara, tem o Vasco passeando o São Paulo no Morumbi. Tem o Vasco metendo 6-0 no Santos. Quando a barrinha enche. Carrega um pouquinho, aí depois vai reduzindo, aí vem um jogo desse, encheu a barrinha de novo. É uma loucura, cara. Tem o Vasco na estreia do Diniz em São Januário, é um 3-0 contra o Fortaleza, que o Vasco joga muito bem. O Vasco joga bem contra o Melgar, faz 3-0 fácil. Enfim, é uma loucura, porque a gente fica naquela esperança de, não, mas o time vai se... Vai engatar. Vai. E não vem nunca, né? Não, o Diniz não tem 2 vitórias consecutivas. Além dele não ter muitas vitórias, o Vasco com o Diniz não vence 2 jogos seguidos. Se tivesse o torcedor lá prometendo cortar o cabelo só do Manchester United lá. Mas já tem o Vasco Cabelo, um perfil maravilhoso no Instagram. Nós temos o Mas ele prometeu tá 5. Ele 4. Ele foi para 4. Não, se ele bota 5, ele não ia cortar o cabelo nunca mais na vida dele. Ele foi 4 e tá difícil. 4 tá difícil. Talvez no Campeonato Carioca ali, nas primeiras rodadas ali, ele consiga, tá? Ele botou esse ano teto, ele não corta o cabelo, não. Ele botou um teto, 20 aninhos. Porque eu acharia prudente para ele. Cara, doideira. Mas é isso, tinha muito jogos que passavam a sensação de melhora do trabalho, mas aí logo depois, na rodada seguinte, 2 rodadas depois, vi um jogo horroroso, que mesmo que você perdesse só por 1-0, mas o teu time não passou do meio campo, não conseguiu criar nada, teu goleiro foi melhor em campo. Cara, é o tipo de coisa assim, que é a gangorra mesmo dos trabalhos do Diniz. E como a gente até ressaltou que a gente puxou os números há pouco,
Já faz tempo que não tem um trabalho bom, né? Já faz um tempinho. Para futebol brasileiro, já é bastante tempo. Estou falando aqui de 2 anos. Há 2 anos o Fluminense ganhava a Libertadores. 24 inteiro dele, terrível. 25 dele está indo para o mesmo caminho. A questão é que, assim, tem os fatos novos aí. Tem o colombiano, os dois, né? O Andrés e o Cuesta, para entrar no time e talvez virarem titulares, se não o Cuesta com certeza na zaga, né? Com o Robert Renan, talvez um fato novo ali para arrumar a zaga, pelo menos proteger melhor, e o Andrés entrando no segundo tempo para botar um salseiro. Então tem alguma coisa para se apegar, né? É isso. Não é a tabela, certamente, não é a defesa, né? O número de gols sofridos, não é talvez o rendimento do time em vários desses jogos, ou talvez na maioria desses jogos, mas é isso, e continuar secando, tá? Porque às vezes se livra do rebaixamento mesmo fazendo um campeonato merda, mesmo merecendo, agora entre aspas. A gente tá nessa, né? A gente tá nessa.